Capítulo 11. Como discordar com o autor ou discordar? A primeira coisa que o leitor tem de dizer é se entendeu ou não. Na realidade, ele precisa dizer que entendeu para que possa dizer algo mais. Se não tiver entendido, deve calar-se e concentrar-se no livro. Há uma exceção à crueldade da segunda alternativa. Dizer não entendi pode ser, em si, um comentário crítico. Para que seja esse o caso, o leitor precisa saber se justificar. Se o problema é do livro e não dele, o leitor precisa localizar as fontes do problema. Deve ser capaz de mostrar que o livro tem uma estrutura mal ordenada, que suas partes não se encaixam como deveriam, que algumas delas carecem de importância ou que o autor está equivocado ao empregar certas palavras importantes, o que pode dar margem a uma série de confusões. Na medida em que o leitor consiga sustentar sua acusação de que o livro é ininteligível, não lhe restará nenhuma obrigação em seu papel de crítico. Suponhamos, porém, que você esteja lendo um bom livro, ou seja, um livro relativamente inteligível. E suponhamos que, no final das contas, você seja capaz de dizer: entendi. Se, além de entender o livro, você concordar com o que o autor disse, o trabalho terminou por aí. A leitura analítica estará encerrada. Você foi esclarecido, ou convencido, ou persuadido. Ou seja, só haverá passos adicionais caso tenha discordado do autor ou caso tenha suspendido o julgamento. O primeiro caso é o mais comum. Na medida em que os autores argumentam com seus leitores e esperam que seus leitores contra-argumentem, o bom leitor deve estar familiarizado com os princípios da argumentação. Ele precisa ser capaz de conduzir uma polêmica de forma civilizada e inteligente. É exatamente para isso que serve este capítulo. O leitor pode chegar a concordar com o autor ou discordar dele de forma significativa, não apenas entendendo os argumentos, mas confrontando-os. Vamos fazer uma pausa para refletir sobre o significado da concórdia e da discórdia. O leitor que chega a um acordo com o autor, assimilando suas proposições e argumentos, compartilha com ele uma forma de pensar. Na realidade, todo o processo de interpretação está voltado para um encontro entre as duas mentes mediante a linguagem. Compreender o livro é como se houvesse um acordo entre autor e leitor. Eles concordam sobre como a linguagem foi usada para expressar determinadas ideias. Em função desse acordo, o leitor será capaz de enxergar, através da linguagem do autor, as ideias que ele buscou expressar. Se o leitor entendeu o livro, como poderá discordar dele? A leitura crítica exige que o leitor forme suas próprias ideias, mas as mentes do autor e do leitor agora são uma só. Que mente sobrou ao leitor para que forme suas próprias ideias? Há pessoas que cometem o erro de não diferenciar entre dois tipos de acordo. Elas supõem, de maneira equivocada, que se há acordo entre duas pessoas, então não há nenhuma discórdia. Elas acham que toda discórdia é uma questão de incompreensão. O erro se torna patente quando lembramos que o autor está emitindo julgamentos sobre o mundo em que vivemos. Ele transmite conhecimentos teóricos sobre como as coisas existem e se comportam, ou conhecimentos práticos sobre como as coisas devem ser feitas. Evidentemente, ele pode estar certo ou errado. Ele só terá razão se tiver dito coisas verdadeiras, se tiver apresentado fatos que são ao menos prováveis, à luz das evidências. Caso contrário, estará equivocado. Se você disser, por exemplo, que todos os homens são iguais, entenderemos que todos os homens, ao nascerem, são igualmente dotados de inteligência, força, etc. À luz dos fatos, teríamos de discordar de você. Acharíamos que você está errado.
Mas suponha que tenhamos entendido você mal. Vamos supor que, na realidade, você quis dizer que todos os homens têm os direitos políticos iguais. Como não entendemos o que você quis dizer, nossa discórdia torna-se irrelevante. Agora, vamos supor que o erro foi devidamente corrigido. Restam-nos duas alternativas. Podemos concordar ou discordar, mas se discordarmos, haverá uma discórdia real entre nós. Entendemos seu posicionamento político, mas defendemos uma posição contrária. Discórdia sobre questões factuais ou políticas, questões sobre como as coisas são ou deveriam ser, são reais somente quando há um entendimento comum a respeito daquilo que está sendo dito. Estar de acordo sobre o uso das palavras é uma condição indispensável para a genuína concórdia ou discórdia sobre os fatos. É por causa do consentimento entre você e o autor, e não a respeito dele, que mediante uma interpretação sólida você se torna capaz de formar sua própria opinião, defendendo ou atacando a posição que ele tiver tomado. Preconceito e julgamento. Consideramos agora a situação em que você discorda do autor, mesmo que tenha entendido tudo o que ele disse. Se você se esforçou em seguir os preceitos apresentados no capítulo anterior, então discorda porque sabe que o autor errou. Você não está simplesmente verbalizando preconceitos ou expressando emoções. É por isso que, de um ponto de vista ideal, há 3 condições que devem ser satisfeitas para que a controvérsia seja conduzida a contento. A primeira é exatamente esta. Como seres humanos, além de racionais, somos também animais. É indispensável que as emoções que porventura despontem ao longo da discórdia sejam identificadas e reconhecidas como tal. Caso contrário, você apenas dará vazão a sentimentos e não vai declarar razões. Você poderá até achar que está coberto de razão, mas na verdade está coberto de fortes emoções. Segunda, você precisa explicitar suas premissas e preposições. Precisa estar ciente dos seus preconceitos, isso é, de seus pré-julgamentos. Caso contrário, você não conseguirá admitir que seu oponente também tem o direito de ter premissas e pressuposições diferentes. A boa discórdia não deve resumir-se a disputas sobre premissas. Por exemplo, se um autor explicitamente lhe pedir que aceite certas premissas como verdadeiras, o fato de que o contrário do que ele diz também possa ser verdadeiro não é motivo suficiente para você contestá-lo. Se seus preconceitos situam-se no polo oposto e se você não reconhece que são preconceitos, será incapaz de avaliar o autor com a devida justiça. Terceira e última. Tentar ser imparcial é um bom antídoto para as cegueiras partidárias. É impossível não haver controvérsias quando há tomada de partido, mas para que as partes tenham certeza de que estão trilhando o caminho certo, isto é, que a razão esteja predominando sobre as emoções, é desejável que cada parte assuma o ponto de vista do oponente. Se você for incapaz de ler um livro de maneira, digamos, simpática, suas discórdias provavelmente serão fruto de disputas meramente pessoais e não intelectuais. Essas 3 condições são, idealmente, as condições sine qua non da conversa inteligente e proveitosa. Elas, obviamente, se aplicam também à leitura, uma vez que a leitura também é um tipo de conversa. Cada uma dessas condições contém conselhos úteis para que os leitores estejam realmente buscando respeitar o ponto de vista do oponente. Porém, o ideal é algo do qual podemos nos aproximar, mas que nunca iremos atingir. Jamais devemos esperar o ideal das pessoas. Nós mesmos admitamos desde já, estamos bastante conscientes de nossos próprios defeitos. Violamos nossas próprias regras de boas maneiras intelectuais.
Já nos percebemos atacando o livro em vez de criticá-lo, batendo em espantalhos, fazendo denúncias sem poder justificá-las ou afirmando que nossos preconceitos eram melhores que os do autor. No entanto, continuamos firmes em nossa crença de que conversas e leituras críticas podem ser bem disciplinadas. Dessa maneira, vamos substituir essas 3 condições ideais por um conjunto de prescrições que possam ser facilmente seguidas. Elas indicam os 4 caminhos para que um livro seja devida e justamente criticado. Nossa esperança é que o leitor fique menos inclinado a expressar emoções e preconceitos. Os 4 itens podem ser brevemente resumidos, supondo-se que o leitor esteja conversando com o autor, ou seja, como se estivesse lhe respondendo ou fazendo comentários. Após dizer "entendi", mas não concordo, o leitor poderá fazer esses comentários ao autor. Você está desinformado. Você está mal informado. Você é ilógico. Seu raciocínio não é coerente. Sua análise está incompleta. Talvez mais tarde você descubra que essas 4 observações não são exaustivas, mas achamos que são. De qualquer maneira, elas compõem as principais discórdias esperadas do leitor. Elas não são mais ou menos independentes. Se você fez uma dessas observações, não significa que não pode fazer outra também. Você pode comentar todas ao mesmo tempo, já que as falhas a que se referem não são mutuamente excludentes. Todavia, o leitor não pode esquecer que cada uma das observações deve ser complementada com uma explicação definida e precisa sobre os pontos nos quais o autor está desinformado ou mal informado, ou sobre os quais foi ilógico. Não é possível que o livro esteja desinformado ou mal informado sobre tudo, ou que seja totalmente ilógico. Além do mais, o leitor que fizer qualquer uma dessas considerações não deverá apenas complementar a resposta com uma explicação, mas terá de fornecer razões que sustentem seu ponto de vista. Como julgar a solidez de um autor? As primeiras 3 observações são diferentes da 4ª, conforme você provavelmente percebeu. Vejamos cada uma delas rapidamente e depois passaremos à 4ª. 1. Dizer que o autor está desinformado é o mesmo que dizer que nele estão ausentes conhecimentos relevantes sobre o problema que ele tenta resolver. Observe que essa crítica só faz sentido se for relevante o conhecimento que falta ao autor. Para que a crítica faça sentido, você deve ser capaz de declarar precisamente o conhecimento que falta ao autor, mostrando a sua relevância para as conclusões do problema e do raciocínio. Alguns exemplos são úteis. Darwin não possui o conhecimento sobre genética que a obra de Mendel mais tarde apresentaria. A ignorância de Darwin sobre o mecanismo da hereditariedade é provavelmente uma das maiores falhas da origem das espécies. Gibbon não conhecia alguns fatos relevantes sobre a queda de Roma que mais tarde seriam descobertos por historiadores. Em geral, nas ciências e na história, a falta de informação é evidenciada por pesquisas mais recentes. Técnicas mais apuradas de observação e investigações mais prolongadas são as responsáveis pelo tipo de desinformação que se verifica nesses campos. Quanto à filosofia, a coisa é diferente. A passagem do tempo pode trazer acréscimo de saber, mas também pode trazer decréscimo. Os pensadores da antiguidade, por exemplo, distinguiam com clareza o que os seres humanos sentiam e imaginavam e o que podiam entender. No entanto, no século XVIII, David Hume deixou claro que ignorava a distinção entre imagens e ideias, apesar de ter sido tão bem delineada pelas obras dos filósofos da antiguidade. 2.
Dizer que o autor está mal informado é o mesmo que dizer que ele afirma algo que não corresponde à realidade. A falha pode resultar de alguma falta de conhecimento, mas não se trata apenas disso. A respeito da causa, o erro consiste em afirmar coisas contrárias aos fatos. O autor afirma que algo é verdadeiro ou provável quando, de fato, é algo falso ou improvável. Ele afirma possuir um conhecimento que não tem. Evidentemente, esse tipo de falha só deve ser apontado quando a questão for relevante às conclusões do autor. E não se esqueça, a falha não deve ser apenas apontada, deve ser refutada mostrando a verdade, ou a maior probabilidade, do seu ponto de vista em relação ao do autor. Por exemplo, em um de seus tratados sobre política, Spinoza parece ter dito que a democracia é um tipo mais primitivo de governo do que a monarquia. Trata-se de uma afirmação que vai de encontro a fatos bem conhecidos da história política. O erro de Spinoza tem relação direta com seu argumento. Aristóteles estava mal informado sobre o papel que as fêmeas desempenhavam na reprodução animal e, consequentemente, chegou a conclusões indefensáveis sobre o processo reprodutivo. Tomás de Aquino supunha, equivocadamente, que a matéria dos corpos celestes era essencialmente diferente da matéria dos corpos terrestres, pois ele supunha que os corpos celestes apenas mudavam de posição enquanto sua composição essencial permanecia a mesma. A astrofísica moderna corrigiu esse erro e, nesse respeito, representou um progresso em relação à astronomia antiga e medieval. Mas trata-se de um erro cuja relevância é limitada, pois não afeta a explicação metafísica que Tomás de Aquino dava para a natureza das coisas sensíveis, composta de matéria e forma. Essas duas primeiras respostas críticas estão interrelacionadas. Falta de informação, conforme vimos, pode ser a causa de afirmações equivocadas. Além disso, sempre que alguém está mal informado, ele também estará, de certa maneira, desinformado. Mas faz diferença observar a relevância do erro. A falta de reconhecimento relevante torna impossível solucionar certos problemas ou sustentar determinadas conclusões. As suposições errôneas, contudo, levam a conclusões errôneas e a soluções insustentáveis. Tomados em conjunto, esses dois pontos levantam suspeitas contra as premissas do autor. Ele precisa de mais conhecimento do que possui. Suas evidências não são suficientes, seja em quantidade, seja em qualidade. 3. Dizer que o autor é ilógico é o mesmo que dizer que ele foi falacioso ao raciocinar. Em geral, há dois tipos de falácias. Há os non sequitur, ou seja, a conclusão não guarda a relação necessária com as razões oferecidas. E há as inconsistências, isto é, quando o autor afirma duas coisas que são incompatíveis entre si. Para fazer uma dessas duas críticas, o leitor precisa ser capaz de mostrar onde, precisamente, a argumentação do autor carece de coerência. Só devemos nos ocupar dessas falhas à medida que elas afetem as conclusões principais do autor. Afinal, o livro pode carecer de coesão em questões irrelevantes à conclusão. É mais difícil ilustrar esse tipo de falha porque os bons livros, em geral, não o cometem. Quando cometem, estão bem ocultos que somente um leitor experiente e inteligente conseguirá detectá-los. Há, por exemplo, uma falácia patente no Príncipe de Maquiavel. O fundamento principal de qualquer Estado, seja velho ou novo, são as boas leis. Como não há boas leis em estados que não estejam bem armados, conclui-se que onde quer que haja um Estado bem armado, haverá boas leis. Ora, o fato de que boas leis dependam de força policial adequada não quer dizer que onde há força policial adequada, as leis serão necessariamente boas. Não estamos interessados no caráter altamente questionável da primeira assertiva,
mas queremos abordar especificamente o non sequitur. É mais verdadeiro afirmar que a felicidade depende de boa saúde do que afirmar que boas leis dependem de força policial adequada. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas saudáveis são felizes. Em seu Elementos da Lei, Hobbes argumenta em determinado trecho que os corpos não passam de quantidades de matéria em movimento. O mundo dos corpos, diz ele, não possui qualidades. Em outro trecho, afirma que o homem nada mais é que um corpo ou um conjunto de corpos atômicos em movimento. No entanto, ao admitir a existência de qualidades sensoriais, cores, odores, gostos e etc., Hobbes conclui que elas não passam de movimentos atômicos cerebrais. A conclusão é inconsistente com o posicionamento inicial, qual seja, de que o mundo dos corpos não possuiria qualidades. Afinal, o que é dito de todos os corpos em movimento deve necessariamente ser aplicado a qualquer grupo em particular, incluindo os átomos cerebrais. Esse terceiro aspecto crítico relaciona-se com os outros dois. O autor pode, obviamente, ter sido mal sucedido ao extrair as devidas conclusões das evidências e princípios. Por consequente, o raciocínio estará incompleto. Aqui estamos preocupados, sobretudo, com o caso em que ele raciocina equivocadamente, com base em premissas corretas. É interessante, mas não tão importante, descobrir sua falta de coerência ao raciocinar com base em premissas falsas ou a partir de evidências inadequadas. A pessoa que chega a uma conclusão inválida a partir de premissas válidas está, de certa maneira, mal informada. Mesmo assim, vale a pena distinguir entre o tipo de afirmação errônea que decorre de raciocínio falho e o tipo de afirmação errônea que decorre de outras falhas, sobretudo de conhecimento insuficiente dos detalhes relevantes. Como julgar o grau de completude de um autor? As 3 observações críticas já consideradas lidam com a solidez das afirmações e dos raciocínios do autor. Vamos agora nos voltar à 4ª observação. Ela se refere ao esmero com que o autor executou seu plano. Antes de nos aprofundarmos na 4ª observação, é necessário fazer um comentário. Dado que você entendeu o livro, o fato de não fazer uso de nenhuma das 3 observações apontadas obriga-o a concordar com o autor. Não há livre escolha aqui. Concordar com o autor ou discordar dele não é uma espécie de privilégio sagrado. Se você não foi capaz de mostrar onde e como o autor está desinformado, mal informado ou ilógico, então simplesmente não pode discordar dele. Você tem de concordar. Você não pode dizer, como muitos alunos dizem por aí, que não encontrei nada de errado nas premissas, nem no raciocínio, mas mesmo assim discordo das conclusões. Do contrário, o que você estaria dizendo é que não gosta das conclusões. Você não está discordando, está expressando suas emoções ou preconceitos. Ora, se você foi convencido, então tem de admitir isso. Se mesmo não aderindo a nenhuma das 3 respostas críticas, você ainda se sente honestamente incapaz de se deixar convencer, talvez não devesse ter dito que entendeu o livro. As primeiras 3 observações têm a ver com os termos, proposições e argumentos do autor. Afinal, esses são os elementos que ele utilizou para resolver os problemas que inspiraram seus esforços. A 4ª observação, o livro está incompleto, tem a ver com a estrutura do livro. 4. Dizer que a análise está incompleta é o mesmo que dizer que o autor não resolveu o problema que se propôs a resolver, ou que não usou adequadamente o material de que dispunha, que não observou todas as devidas implicações e ramificações, ou que falhou ao distinguir os aspectos relevantes de sua empreitada. Não basta dizer que o livro está incompleto. Qualquer um conseguiria dizer isso. Os homens são finitos e, por consequente, suas obras também são.
Portanto, essa ressalva só faz sentido se você for capaz de definir precisamente onde está a inadequação, seja por esforço próprio, seja com o auxílio de outros livros. Ilustremos rapidamente esse ponto. A análise dos tipos de governo na política de Aristóteles está incompleta. Por causa das limitações típicas da época e do fato de erroneamente aceitar a escravidão, Aristóteles não considera, nem mesmo concebe, a Constituição verdadeiramente democrática baseada no sufrágio universal. Ele também não imaginou um governo representativo ou a moderna República Federativa. Sua análise deveria ter sido capaz de conceber tais realidades políticas. Os elementos de geometria de Euclides são incompletos porque ignoram outros postulados sobre a relação entre as linhas paralelas. As obras modernas de geometria, ao considerarem esses postulados, suprem as deficiências de Euclides. Como pensamos, de Dewey, é uma análise incompleta do pensamento porque aborda somente o tipo de pensamento que ocorre durante as investigações e descobertas, mas não aborda o tipo de pensamento que ocorre durante as leituras ou durante as aprendizagens por instrução. Para um cristão que crê na imortalidade da alma, as obras de Epiteto ou Marco Aurélio são incompletas no que diz respeito à felicidade humana. Estritamente falando, esse quarto ponto não deve servir de base para discórdias. A única adversidade aqui é que os feitos do autor são limitados. O leitor que concordar em parte com o livro, já que não encontra razões para tecer críticas adversas, pode, no entanto, suspender seu julgamento como um todo para suspeitar de que o livro não está completo. O julgamento suspenso corresponde à falha do autor em resolver com perfeição os problemas que se propôs. Livros correlatos, isto é, livros do mesmo assunto, podem ser criticamente comparados à luz desses 4 critérios. Um livro será melhor que outro à medida que cometer menos erros e se expressar mais verdadeiramente. Se estivermos lendo para aumentar nosso conhecimento, o melhor livro será, obviamente, aquele que melhor abordar o assunto. Talvez um autor não tenha as informações que o outro possui. Talvez um autor estabeleça premissas errôneas, das quais outro esteja livre. Talvez um autor seja menos coerente que o outro em sua exposição. Mas a comparação mais profunda que podemos fazer é entre o grau de completude de cada um. A medida dessa completude encontra-se no número de distinções válidas e significativas que cada exposição contém. Talvez agora você perceba como é útil e importante aprender os termos do autor. O número de termos é diretamente proporcional ao número de distinções. Talvez você também esteja percebendo como a quarta observação crítica está intimamente ligada aos 3 estágios de leitura analítica de qualquer livro. O último passo no delineamento estrutural é conhecer os problemas que o autor tenta resolver. O último passo da interpretação é conhecer quais desses problemas o autor resolve e quais ele não resolve. O passo final é justamente o ponto sobre o grau de completude do autor, que se refere ao delineamento estrutural do livro, pois considera se o autor foi bem-sucedido ao declarar seus problemas. Refere-se também à interpretação, na medida em que avalia se o autor resolveu tais problemas a contento. O terceiro estágio da leitura analítica. Finalmente completamos, de maneira geral, a enumeração das regras de leitura analítica. Estamos em condições de expor sintaticamente todas as regras. Primeiro estágio da leitura analítica. Regras para descobrir o conteúdo. 1. Classifique o livro de acordo com o tipo e o assunto. 2. Diga sobre o que é o livro como um todo, com a máxima brevidade possível. 3. Enumere as partes principais em sua devida ordem e relação, e delineie essas partes assim como delineou o todo. 4.
Defina o problema ou os problemas que o autor buscou solucionar. Segundo estágio da leitura analítica. Regras para interpretar o conteúdo. 5. Entre em acordo com o autor, interpretando as palavras-chave do livro. 6. Aprenda as proposições principais, estudando as frases mais importantes. 7. Identifique os argumentos, encontrando-os ou construindo-os com base em sequências de frases. 8. Determine os problemas que foram resolvidos e os que não foram resolvidos. Quanto a estes últimos, verifique se o autor está ciente de que não conseguiu resolvê-los. Terceiro estágio da leitura analítica. Regras para criticar o conteúdo. A. Preceitos da etiqueta intelectual. 9. Não critique até que tenha completado o delineamento e a interpretação do livro. Não diga que concorda, discorda ou suspende o julgamento até que tenha dito entendi. 10. Não discorde de maneira competitiva. 11. Demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha a fazer. B. Critérios especiais para o exercício da crítica. 12. Mostre onde o autor está desinformado. 13. Mostre onde o autor está mal informado. 14. Mostre onde o autor foi ilógico. 15. Mostre onde a análise ou a explicação do autor está incompleta. Nota: dos 4 últimos critérios, os 3 primeiros servem para os casos em que há discórdia. Se não servirem, então você tem de concordar com o livro, ao menos em parte, embora possa suspender o julgamento do todo com base no último critério. Observamos ao final do capítulo 7 que a aplicação das primeiras 4 regras da leitura analítica auxilia na resposta à primeira pergunta básica sobre qualquer livro, qual seja: o livro como um todo é sobre o quê? De maneira similar, no final do capítulo 9, dissemos que as 4 regras de interpretação auxiliam na resposta à segunda pergunta básica, qual seja: o que exatamente está sendo dito e como? Por fim, é claro que as 7 últimas regras de leitura, os preceitos da etiqueta intelectual e os critérios para o exercício da crítica auxiliam na resposta à terceira e à quarta perguntas, quais sejam: o livro é verdadeiro? E daí? A pergunta "o livro é verdadeiro?" pode se prestar virtualmente a qualquer tipo de leitura. Ela se aplica a todo tipo de material escrito, a despeito da verdade, em questão, matemática, científica, filosófica, histórica ou poética. O melhor elogio que alguém pode fazer a qualquer obra da mente humana é afirmar que ela expressou a verdade. Porém, criticá-la por não ter alcançado esse objetivo é sinal de que a respeitamos e a tratamos com seriedade. No entanto, causa-nos estranheza o fato de que, recentemente, pela primeira vez na história ocidental, há uma preocupação cada vez menor com esse critério de excelência. Há livros que arrancam aplausos da crítica e ganham tremenda popularidade pelo simples fato de zombarem da verdade. Quanto mais escandalosa a zombaria, tanto melhor. Há muitos leitores, sobretudo os críticos das obras modernas, que empregam outros padrões para julgar, elogiar e condenar os livros que leem. Originalidade, sensacionalismo, poder de sedução, força, até mesmo a capacidade de distrair e confundir a mente do leitor. Mas não a verdade, a clareza ou a capacidade de transmitir conhecimento. Arriscaríamos a sugerir que, se dizer a verdade voltasse a ser um critério editorial importante, poucos livros seriam escritos, publicados e lidos.
Se o que você leu não foi verdadeiro em algum sentido, não precisa prosseguir. Mas se foi verdadeiro, então você tem de encarar a última pergunta. Você não pode ler inteligentemente para adquirir informação sem determinar qual significância deve ser atribuída aos fatos apresentados. Os fatos vêm até nós sem a devida interpretação, implícita ou explícita. Isso vale especialmente se estivermos lendo compilações de fatos que precisem ser selecionados de acordo com a sua importância, de acordo com algum princípio interpretativo. Se estivermos lendo para adquirir conhecimento, a quarta pergunta nunca terá fim. E daí? As 4 perguntas, como já dissemos, resumem todas as obrigações de um leitor. As primeiras 3, em especial, correspondem a algo que subsiste na própria natureza do discurso humano. Se as comunicações não fossem complexas, os delineamentos estruturais seriam desnecessários. Se a linguagem fosse um meio perfeito de comunicação, interpretações seriam totalmente desnecessárias. Se o erro e a ignorância não fossem uma ameaça à verdade e ao conhecimento, não teríamos de ser críticos. A quarta pergunta se volta para a distinção entre informação e entendimento. Se a leitura tiver sido predominantemente informacional, sinta-se desafiado a ir além e procurar o conhecimento. Mesmo que o material lido tenha sido relativamente esclarecedor, você tem de continuar em busca de novos significados. Antes de entrarmos na parte 3, vale a pena reafirmar que as regras da leitura analítica descrevem um desempenho ideal. Poucas pessoas leem livros desse jeito, e aquelas que o fazem provavelmente não o fazem com frequência. O ideal permanece, porém, como a medida de realização. Você será um bom leitor à medida que se aproximar desse ideal. Deveríamos dizer que alguém é bem lido com esse ideal em mente. Com frequência, encontramos essa expressão sendo usada para apontar leitores que leram muitos livros, a despeito da qualidade de sua leitura. O sujeito que leu muito, mas leu mal, deveria ser condenado e não elogiado. Como dizia Thomas Hobbes, se eu lesse tantos livros quanto as demais pessoas leem, seria tão estúpido quanto elas. Os grandes escritores também são grandes leitores, mas isso não quer dizer que leram todos os livros que, na época deles, eram considerados indispensáveis. Em muitos casos, eles leram menos livros do que se exige na maioria das universidades modernas, mas o que leram, leram muito bem. Por causa do esmero que leram, acabaram tornando-se pares dos grandes autores que estudaram. Eles se tornaram, literalmente, autoridades. No curso natural das coisas, um bom estudante frequentemente se torna um bom professor, e de maneira similar, um bom leitor se torna um bom autor. Nossa intenção aqui não é levá-lo da leitura para a escrita, mas lembrá-lo de que o ideal da boa leitura é aplicar as regras aqui descritas à leitura de um único livro, em vez de tomar contato superficial com muitos livros. Há, obviamente, muitos livros cuja leitura vale a pena. Há um número muito maior de livros cuja leitura deveria ser apenas inspecional. Para se tornar uma pessoa bem lida, no melhor sentido da expressão, você deve saber usar a habilidade que possui com discernimento, isto é, lendo cada livro de acordo com seus méritos.